Meu nome é Edmilson Vilela Soares, sou aluno do curso de Engenharia Civil à Distância e estou aqui para a apresentação do meu TCC. Estudo no Grupo Unis e meu TCC tem como tema as diferenças entre as exigências das medidas contra incêndio e pânico para edificações e áreas de risco anterior e posterior a 2005. Tem como orientador o professor Oswaldo Henrique Baroli Reis. Esse tema está ligado à área de prevenção e combate a incêndio, matéria que estamos estudando agora no nono período. A introdução se dá através da análise da diferença de meios preventivos contra incêndio e pânico em edificações anteriores e posteriores a 2005, além das exigências de sistemas sem que tenha pessoas habilitadas para o uso, como brigadistas. Tá? O objetivo do trabalho é analisar as tabelas da IT01, que são os procedimentos administrativos. Hoje a instrução técnica que regulamenta todas as outras instruções e que traz também as tabelas de exigências aí para as edificações. Então, as edificações são classificadas de acordo com a IT09, né, que é de acordo com a sua carga de incêndio, de acordo com a sua ocupação e divisão. E posteriormente ele tem suas exigências, ou seja, se precisa de extintor, se precisa de sistema de hidrante, se precisa de sprinkler, né, se precisa de controle de fumaça e por aí vai, através dessa instrução técnica 01. Essa instrução hoje é que norteia todo o trabalho, toda a parte de projeto dentro do estado de Minas Gerais. O problema, levando em consideração que os incêndios agem de maneira igual, ou seja, depende da localidade, se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, o incêndio ele vai agir da mesma forma. Tá? Então, qual o motivo, né, da gente ter essa isenção ou essa diminuição ou essa diferença entre as tabelas de edificações anteriores a 2005 e posterior a 2005? Tá? Fazer uma investigação e ver, né, se nos incêndios que nós tivemos aí na região nossa aqui de Pouso Alegre ou região da 2ª Companhia de Bombeiro, se esses incêndios tiveram como causa ou às vezes não conseguiu-se a eficiência no combate deles em virtude desta isenção que a norma vem dando. Né? Um novo estudo, né, ou questionamento e até alteração dessas notas genéricas proporcionaria aí, né, uma pergunta que a gente faz, se proporcionaria uma maior condição de segurança contra incêndio, né? Ou prevenindo, ou até no combate a esse incêndio. O objetivo geral é analisar a influência, conforme a gente já falou, né, das diferenças dessas isenções no que tange às exigências de meios preventivos de combate a incêndio através dos dados de ocorrência aí na região de Pouso Alegre. Os objetivos específicos é identificar nas tabelas a diminuição de exigências, identificar o risco versus a diminuição dessas exigências, investigar os últimos incêndios, analisar os meios preventivos atuantes nesses incêndios, propor questionamentos sobre os incêndios e no que a legislação poderia ter melhorado a fim de mitigar os riscos, diminuir os riscos, ou que a gente tenha uma eficiência no combate a esse incêndio. Com o aumento nos últimos anos, né, a justificativa que a gente tem para esse trabalho, aumento nos últimos anos de catástrofes como o Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, como uma edificação no estado de São Paulo que estava abandonada, pegou fogo. A legislação mineira tem em sua nota genérica uma isenção para edificações anteriores a 2005. Essa isenção está, através do tema, apontar falhas e, através desse tema, apontar falhas e incoerências a fim de sensibilizar as instituições a repensarem ou questionarem a exigência em vigor, né? Questionar essa nossa nota genérica. A Lei 14.130, ela foi criada em 19 de dezembro de 2001 e ela dispõe sobre a prevenção. É uma lei que trabalha toda a parte de normalização técnica, que trabalha a parte de projeto, vistoria, liberação, interdição, tudo que acontece nessa área de prevenção e combate a incêndio no estado de Minas Gerais está regulamentado por essa lei. Essa lei ela tem como dispositivo
os decretos, né? Nós temos aí o decreto, o primeiro decreto foi o 43.805 de 2004, posterior a ele nós tivemos o 42.720 de 2006, depois o decreto 44.746 de 2008, que é o decreto atual, que foi alterado aí pelo decreto 46.595 de 2014. O decreto 44.746 de 2008, ele não foi extinto, ele não foi revogado, né? Ele não foi substituído pelo decreto, ele foi sim alterado. Tá? A Instrução Técnica 01, que está dentro desse decreto, trata dos procedimentos administrativos que regulamentam as medidas, conforme eu falei. Tá? E ela tem essa isenção para edificações anterior a 2005, ou seja, edificações com mais de 13 anos de uso. Portanto, né, conforme a gente está expondo aí, visa com essas notas a adequação e liberação das edificações, trazendo um aumento do risco, no caso aí, e principalmente porque nós não temos uma cultura de manutenção preventiva, nós temos a cultura de manutenção corretiva, ou seja, posterior a um incêndio, posterior aí a uma catástrofe, né, que a gente passa a ter legislação ou a melhorar essa legislação conforme a gente está demonstrando aí, que é o exemplo aí nosso do Canecão Mineiro, que no dia 24 de novembro de 2001, 7 pessoas morreram e 197 ficaram feridas. O antigo Canecão foi reformado e reaberto há 4 anos, né, aumentando aí sua capacidade para 3.000 pessoas. Na época haveria em torno de 1.000 pessoas no prédio. E a nova edificação tem sistema de prevenção e pânico, 5 saídas de emergência e sistema de hidrante, reservatório. Quer dizer, esperou-se uma catástrofe para que pudesse fazer uma edificação dentro da lei. Né? Isso é um exemplo prático que nós trabalhamos aí na parte de prevenção. Dentro dessa legislação, a BNT, através do Comitê Brasileiro de número 24, né, o CB24, que trabalha com a segurança contra incêndio. Então, ela é que regulamenta as normas brasileiras, né, as normas brasileiras, as NBR, normas brasileiras regulamentadoras. Então, esse comitê é que acaba gerenciando essa parte de normalização que o bombeiro utiliza. E cabe aí ao bombeiro estudar, pesquisar, analisar, planejar, vistoriar, fiscalizar, né? Multar, interditar, detém todos os dispositivos nessa parte de prevenção e combate a incêndio dentro do estado de Minas Gerais. E compete a eles alterar essas ITs através da sanção, né, ou da competência do comandante-geral. Tá? Então, toda essa parte de regulamentação trabalha nisso. Aqui nós temos um exemplo bem prático do que acontece, né, as medidas de acesso de viaturas, segurança estrutural contra incêndio, compartimentação vertical, chuveiros automáticos, controle de fumaça, não se aplicam a edificações construídas anterior a 1 de julho de 2005. Né? Então, todas essas medidas preventivas ou essas medidas corretivas, elas não se aplicam a essas edificações. Então, isso que nós estamos analisando. Essas exigências normalmente têm como normalização edificações de 12 metros, né, em locais que não tem escadas que acessam a isso e não tem bombeiros muitas das vezes. Então o questionamento que nós trazemos é este, né, para o presente trabalho, o que a gente tem para trazer é justamente esse questionamento. Gostaria de agradecer ao professor Baroli, aos colegas, à professora Ana Amélia, que fez a correção desse trabalho na parte escrita, e a Deus principalmente por nos poder deixar, né, por nos dar essa oportunidade de estar aqui desenvolvendo esse trabalho e concluindo esse TCC e esse curso de engenharia. Muito obrigado.